Fala minha equipe, eu sou o Lipe, esse é o canal Drible do Lipe e hoje um vídeo bastante especial. Nós estamos em ano de Copa do Mundo e eu vou mostrar para vocês a minha coleção dos álbuns da Copa do Mundo de 2006 até 2018. E hoje a gente vai começar com a seleção do Brasil, a seleção brasileira no álbum da Copa de 2006, a Copa que foi na Alemanha. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e pede para eles se inscreverem também. Vamos chegar na meta de 10 mil inscritos até chegar à Copa do Mundo desse ano de 2026. E aqui no vídeo e na descrição eu vou deixar alguns produtos de afiliado do Mercado Livre, da Shopee e da Netshoes. Se você comprar pelo nosso link, você continua ajudando o canal a crescer a cada vez mais, beleza? Então vamos ver aqui como que era a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Olha aí, abrindo aqui o álbum na página da seleção. Vamos ver a primeira figurinha aqui em cima. Lembrando que a Panini, né? A Panini, ela sempre lança o álbum antes de começar a Copa. Então pode ter alguns jogadores que não disputaram a Copa, né? A Panini lança o álbum antes da convocação final, né? Então pode ter alguns jogadores que não participaram da Copa do Mundo de 2006. Aqui a primeira figurinha é o time completo, né? Aqui a gente pode ver que eles estão com o uniforme de 2005, então provavelmente esse aqui é o time da Copa das Confederações de 2005, né? Como a Panini lança antes da Copa do Mundo, então não tinha o time de 2006 já completo nessa primeira figurinha. E aqui a figurinha que a gente sempre deseja pegar nos pacotinhos de primeira, né? Que é a figurinha brilhante da seleção brasileira. Esse era o escudo da CBF lá em 2006, ó. Bonito, ó, Confederação Brasileira de Futebol. Aqui o endereço, né, da CBF, né, Rua da Alfândega 70, Rio de Janeiro. E vamos ver o primeiro jogador aqui na lista. Dida, Nelson Jesus da Silva. Grande Dida, nosso goleiro Dida, que também em 2002 foi pentacampeão, né, pelo Brasil, ficou no banco, né, do Marcos. O Marcos era o titular, mas o Dida já estava lá, né? Já estava no Milan aqui também. Aqui ele também, quando foi convocado, atuava no Milan. Já era campeão da Champions. Já era campeão da Copa das Confederações também pela seleção brasileira. Grande goleiro que a gente teve aqui no Brasil. Nosso capitão Cafu, né? Quarta Copa dele já. Jogou em 94, em 98. 2002 foi campeão também. E aqui em 2006 ele disputava a sua última Copa do Mundo, né? Marcos Evangelista de Moraes. Jogava no Milan também, né? Já tinha sido campeão da Champions e campeão da Copa do Mundo pelo Milan também. Aliás, o Cafu já tinha sido campeão da Libertadores também pelo São Paulo. Um dos poucos jogadores que foram campeões da Liga dos Campeões e da Libertadores também, né? Aqui, o reserva do Cafu na Copa de 2006 era o Cicinho, né? Cícero João de Cesário. Jogava no Real Madrid em 2006, né? Ele tinha feito uma grande campanha pelo São Paulo. E foi contratado pelo Real Madrid, né? Um grande lateral direito que a gente teve, né? Muitas pessoas falam que ele deveria ter sido titular da Copa do Mundo de 2006 no lugar do Cafu, né? Mas tirar o capitão é complicado, né? Nosso primeiro zagueiro aqui, o Juan Silveira dos Santos, jogava no Bayer Leverkusen, fez também história no Flamengo, né? Mas aqui, quando foi convocado, estava jogando na Alemanha, né? E também um dos grandes zagueiros que a gente teve na história da seleção brasileira, né? A gente vê os zagueiros de hoje até são bons, mas comparado ao que a gente tinha antes a disparidade é muito grande, né? O próximo aqui, nosso zagueirão Lúcio, que também já havia sido campeão do mundo em 2002, né? O Brasil vinha com uma base já de campeões do mundo em 2002. E aqui o Lúcio era mais um, né? Um grande zagueiro que a gente teve, Lucimar da Silva Ferreira. Jogava no Bayern de Munique, né? Tinha jogado em 2002, quando ele foi campeão da Copa do Mundo. Ele jogou no Bayer Leverkusen, né? Foi vice-campeão da Champions. E aqui ele estava no Bayern de Munique, né? Em 2006. Também um grande zagueiro nosso que a gente tinha na seleção. E aqui, dispensa comentários, Roberto Carlos, né? Roberto Carlos da Silva jogava no Real Madrid. Grande jogador, grande ídolo do Real Madrid e da seleção brasileira. Também já tinha sido campeão em 2002 pela seleção brasileira da Copa do Mundo, né? E chegava em 2006 também como um dos grandes laterais esquerdos do mundo, né? Um dos melhores do mundo.
Aqui também outro da base de 2002, né, Roque Júnior, José Vitor Roque Júnior, também jogava no Bayer Leverkusen, né, jogava na Alemanha, também um dos grandes zagueiros que a gente teve, né, fez história no Palmeiras, sendo campeão da Libertadores em 99, campeão da Copa do Mundo em 2002 e também chegava como um dos grandes zagueiros da Copa do Mundo de 2006. Aqui o Emerson Ferreira da Rosa, o grande Emerson, nosso volante, né, que em 2002 ele sofreu uma lesão e não conseguiu participar, né, era para ele ser campeão do mundo em 2002, mas infelizmente quando chegou perto da Copa ele foi cortado por uma lesão e o Kaká foi convocado no lugar dele, né, aqui em 2006 ele estava jogando no Juventus da Itália, né, então um dos grandes volantes aqui que a gente também tinha para jogar a Copa de 2006, né, só essa base defensiva da seleção em 2006 era absurda, né? Vamos então um pouquinho para frente, né, para os meias e os atacantes, né? O primeiro aqui é o Júlio Batista, né, grande meio-campo, Júlio César Batista, grande meio-campo que a gente também teve no Brasil. Aqui ele estava jogando no Real Madrid, né, um dos brasileiros também, né, dos vários brasileiros que jogaram no Real Madrid, né? O Júlio Batista também foi um deles, né, se destacando no Brasil, né? Então, em 2006 aqui, para jogar a Copa do Mundo, ele estava jogando no Real Madrid, né? E aqui Juninho Pernambucano, Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, né? O nome gigante foi bem melhor ter colocado o Juninho Pernambucano mesmo, né? Aqui ele estava jogando no Lyon da França, né? Já era ídolo do Lyon da França, já era ídolo do Vasco também, campeão da Libertadores. Não estava na seleção brasileira de 2002, mas aqui a gente tem o Juninho Pernambucano, que foi um dos grandes meio-campistas que a gente teve também na seleção brasileira, né? O jogador com mais gols de falta na história do futebol, né? Aqui do lado dele a gente tem Renato Diney Florencio, né? O grande Renato que fez história no Santos Futebol Clube. Aqui em 2006 ele jogava no Sevilha da Espanha, né? Um grande meio-campista que a gente teve também na seleção brasileira. E tá aqui no álbum da Copa de 2006, na página da seleção. Aqui do lado dele também dispensa comentários José Roberto da Silva Júnior, né? Nosso grande Zé Roberto, meio-campista, que já jogou de volante, já jogou de lateral, jogou de meio-campista também. Aqui ele estava atuando no Bayern de Munique, fez história em vários clubes, né? No Real Madrid, no Palmeiras, no Santos. E aqui, quando ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2006, ele estava atuando no Bayern de Munique, né? Da Alemanha, né? Grande Zé Roberto, né? Careca aqui, né? Ele conhecido pelo corte de cabelo dele, aqui ele tava carequinha. Aqui embaixo a gente tem o Kaká, né? Ricardo Isaacson dos Santos Leite, né? O Kaká que quando foi convocado para a seleção na época da Copa do Mundo 2006 estava jogando no Milan, mas já era um xodó da torcida do São Paulo, né? Por ser da base do São Paulo, se destacou, foi jogar no Milan. Aqui ele ainda não era o Kaká melhor do mundo, né? Não tinha ganhado a Champions ainda, né? Ganhou no ano seguinte, em 2007, mas aqui ele já fazia uma grande temporada pelo Milan e chegava na seleção brasileira como um dos melhores jogadores, né? E aqui também outro craque gênio, Ronaldinho Assis Moreira, o grande Ronaldinho Gaúcho, que aqui em 2006 estava como o melhor do mundo, né? Ele foi o melhor do mundo em 2004 e em 2005, né? Pelo Barcelona. Aqui em 2006 ele ainda estava no Barcelona, mas não estava com o mesmo futebol que jogou nos anos anteriores, né? Mas também vem da base campeão do mundo, né? Vem com currículo de campeão do mundo pelo Brasil em 2002. Aqui do lado a gente tem o Adriano Leite Ribeiro, né? Nosso grande Adriano Imperador, que jogava na Inter de Milão em 2006, né? Começou no Flamengo, né? E depois se destacou indo para a Europa, né? Indo para o Parma. Depois a Inter de Milão gostou do futebol dele, acabou comprando. E o Adriano também era um dos grandes atacantes que a gente tinha na seleção brasileira em 2006, né? Então é impressionante hoje a gente ver os atacantes de hoje do Brasil que são bons, né? A gente não pode negar que são bons atacantes, mas essa linha de meio-campista, de atacante que a gente tinha era muito embaçada, né? Dá até saudade de lembrar dos jogos que esses caras aqui faziam juntos, né? Aqui a gente pula, que eu nem vou falar desse jogador aqui. E aqui o melhor jogador que a gente tem, na minha opinião, da seleção brasileira pós-Pelé, né? Luiz
Nazário de Lima, o nosso Ronaldo Fenômeno, né? Que aqui em 2006 chegava para jogar a sua quarta Copa do Mundo, né? Foi campeão em 94, não jogando muito porque ainda era bem moleque, né? Jogou em 98, foi muito bem. Campeão da Copa do Mundo em 2002 de novo, né? E chegava com a bagagem de ser melhor do mundo duas vezes campeão da Copa do Mundo em 94 e 2002, e aqui em 2006, quando ele foi convocado, ele estava no Real Madrid, não estava mais estava mais perto do final de carreira do que do começo, né? Não estava aquele Ronaldo Fenômeno que a gente viu ser melhor do mundo duas vezes na Inter de Milão, né? No Real Madrid, no Barcelona, mas mesmo assim chegou na Copa de 2006 como um dos maiores atacantes da história, um dos melhores jogadores que disputou aquela Copa de 2006, né? Então, fechando aqui, essa foi a seleção brasileira de 2006 que foi convocada no álbum da Panini, o álbum oficial da Panini em 2006, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Comenta aí embaixo quais seleções vocês querem ver do álbum da Copa de 2006, né? Eu coleciono desde 2006, então eu tenho 2006, 2010, 2014 e 2018 completos. Eu ainda não completei o de 2022, mas estou em busca disso. Então comenta aí embaixo qual seleção você quer ver nessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre os álbuns da Copa do Mundo. E qual é o melhor jogador do Brasil nesse álbum aqui de figurinhas do Brasil em 2006, né? Quem você acha que é o melhor jogador, qual figurinha mais bonita aqui, mais legal você achou, beleza? Comenta aí no vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos pra gente chegar na meta de 10 mil inscritos e vamos por mais.